Olá, eu sou Carolina Rezende, pró-reitora de extensão da PUC Minas, e hoje tenho a honra de receber o professor Carlos Braga. Muito obrigada, professor, pela sua presença conosco. Olha, o professor Carlos Braga é professor e coordenador do Centro de Referência de ESG da Fundação Dom Cabral. É também conselheiro sênior do Banco Interamericano de Desenvolvimento para o setor de infraestrutura sustentável, conselheiro de diversas empresas privadas e organizações do terceiro setor, autor de diversos livros, dentre os quais nós destacamos Inovação como Motor do ESG. Somos muito gratos, professor. Muito obrigada pela sua presença, Obrigado. pela sua generosa contribuição aqui conosco. A honra é nossa. Professor Carlos, para a gente começar a nossa conversa, conte um pouquinho o que é o ESG, essa sigla inglesa, né, mas que tem muito a ver com a nossa realidade brasileira. Verdade. Também, não é? Olha, tem várias definições. A clássica é o ambiental, environmental, social governance, mas alguns falam que é sobre grana, é ESG. Já vi algumas empresas falarem, estou sem budget, mas brincadeiras à parte, o ESG vem de uma grande reunião que aconteceu ao redor de 2004, provocando essa agenda, trazendo as empresas e o mercado financeiro para essa agenda da sustentabilidade. A sustentabilidade é mais antiga, ela vem dos anos 80, aquela definição tão importante de que cada geração tem que deixar para a geração seguinte os recursos naturais, as condições para que ela possa desenvolver sua vida. É o conceito de 87 da Comissão Brundtland de Sustentabilidade, mas o ESG foi uma forma de acelerar essa agenda, trazendo o mercado financeiro, as empresas, a pessoa jurídica. Nessa reunião foram convidadas cerca de 20 a 25 grandes instituições financeiras. O Kofi Annan, secretário-geral à época da ONU, provocou essa reunião e nessa reunião se definiu os princípios básicos que nós tratamos hoje e mais adiante eu falo os ODS também, que é grande parte do assunto do nosso hackathon. Então, professor, você disse, bem enfatizado aí, como que a entrada do mercado financeiro fez a diferença, né, no contexto do ESG. Mas ele pode ser aplicado em outros tipos de organizações? Por exemplo, organizações do terceiro setor? Como que tem se dado esse desdobramento, né, dessa governança para a sustentabilidade? Sem dúvida, especialmente em países como o nosso, como o Brasil, onde a questão social é tão importante. Eu costumo falar que o ESG no Brasil, o S é maiúsculo. Os desafios são enormes. As empresas têm um papel, através dos seus institutos e ações corporativas, a sociedade civil tem um papel, a governança das organizações sociais também tem um papel. Então, realmente é um belíssimo desafio que o Brasil tem nessa agenda. Nós temos que lidar. Nós temos algumas vantagens competitivas na agenda do ESG, que na parte ambiental nós temos aí essa grande matriz energética limpa, renovável, 88% da nossa energia é limpa, isso já é um grande diferencial. Nós temos aí quase 50% das espécies naturais da Terra. A biodiversidade brasileira é incrível, isso joga muito a nosso favor. Então, o lado ambiental da agenda do ESG é uma força do Brasil, nos permite fazer aí a neoindustrialização verde, gerar muitos empregos associados a essa agenda. Essa é a nossa fortaleza. Talvez a nossa fraqueza, que é uma dívida civilizatória brasileira, é melhorar o S do social. Hoje temos essa concentração de renda tão punitiva, 1% dos brasileiros tem 48% da renda nacional, enquanto que 50% dos brasileiros têm 10% da renda nacional. Professor, como é que isso entra na agenda das empresas? A empresa é um ator da comunidade, ele atua deveria atuar sempre com a preocupação do seu entorno, a licença para operar, desde as coisas básicas, como ter cuidado com a poluição, ter cuidado com a saúde e segurança dos seus funcionários, cuidar dos seus clientes, a qualidade dos seus produtos, os resíduos que ela trata, isso seria um pouco quase que a obrigação corporativa dessa empresa, mas agora indo além, olhando a responsabilidade com a sociedade ao seu entorno, praticando de uma forma profissional, com bons indicadores, buscando as melhores métricas, a questão da ação social no campo que ela entender que tem mais a ver com a sua vocação, educação, saúde, sociedade civil, direitos de cidadania, educação, artes e ofícios. Então, há uma movimentação muito importante, uma profissionalização
do S nas empresas, através de uma sofisticação, comitês de sustentabilidade, algumas criando fundações, e é tudo isso embalado pela governança, que é o G do ISG. A governança, o pilar do ISG, que faz que tudo isso funcione através de comitês, através de relatórios, aquela burocracia, que coisa mais burocrática, mas necessária para dar conforto aos investidores, dar conforto aos administradores, que o que está sendo feito de esforço está provendo realmente os resultados antecipados e movimentando a sociedade. Então é um pouco da nossa conversa de hoje. Professor Carlos, e como está o panorama do ISD no Brasil e Minas Gerais em relação ao Brasil e o mundo? O que nós temos nesse cenário? Olha, o Brasil tem sido surpreendente. A gente vê movimentos muito ativos na Europa, um pouco de ruído nos Estados Unidos, uma questão eleitoral que a gente está acompanhando, mas o Brasil, 98% das empresas listadas na Bolsa de Valores, que são aquelas grandes empresas brasileiras, já aderiram. São mais de 450 empresas, 98% já tem um relatório, já tem um comitê. Dessas 98%, mais ou menos umas 400 empresas, 75 empresas estão no índice da sustentabilidade brasileira, que é um índice que mede ações sociais dessas empresas. Essas empresas eram uma média de 30 empresas há poucos anos atrás, tem dobrando esse número. Mais de 1.300 empresas grandes brasileiras têm inventário de carbono, fazendo o seu dever de casa. E pesquisas recentes mostraram, uma recente da Anshan, de poucos meses atrás, já pegando um ambiente de 800 empresas, as maiores empresas brasileiras, 71% praticando ISG. Sim, o ISG está chegando, trazendo oportunidades, desafios para quem está se preparando, se formando. Então, como panorama de oportunidades de negócios e oportunidades de carreiras e empregos, o assunto tem pego uma dinâmica muito importante. Brasil tem realmente, eu comentei já, essa vantagem competitiva. Essa questão da energia faz muita diferença. O mundo tende a se eletrificar. Processos, indústrias como a própria siderurgia, muito hoje dependente do carvão, está estudando novas energias, como o hidrogênio verde. Tenho certeza que em algum lugar aqui do Hackathon vocês vão falar de hidrogênio verde, as energias alternativas. Eletrificação das frotas. O Brasil está começando a fazer um grande processo de eletrificação dos ônibus urbanos. São Paulo vai fazer 1.500 ônibus urbanos para poder reduzir as emissões. E a gente sempre lembra da emissão e toda a questão do aumento da temperatura, mas tem muitas doenças respiratórias associadas às emissões de CO2. A cidade de São Paulo, estudos já de muitos anos, o professor Paulo Saldiva se destaca, analisa que quem tem hoje um transporte urbano, fica 1 hora no transporte urbano, chega a ser fumante passivo de 3 a 4 cigarros, levando a doenças respiratórias que têm aí custos para a cidade de São Paulo de mais de 6 bilhões de reais anuais. Então, o assunto é amplo, mas voltando ao panorama, Brasil, potencial, energia verde, empregos verdes, muita coisa, e Minas Gerais nesse contexto. Minas Gerais tem, olha que coisa interessante, talvez a nossa parte mais frágil, que era o norte e nordeste de Minas, que as regiões mais pobres, com menor índice de IDH humano, são aquelas mais ensolaradas. Com isso, nos dando o potencial da energia solar, que já gerou no norte de Minas, especialmente na região de Jaraúba, mais de 10 mil empregos de carteira assinada, mudando a região de forma assim. E agora vem o Vale do Lítio. O Vale do Lítio está nascendo também na região do Nordeste de Minas, perto aí de Governador Valadares, que está trazendo investimentos para a fabricação de baterias no Brasil. Isso está levando também à produção de carros híbridos aqui em Betim. A Stellantis já fez anúncios importantes dos carros híbridos que ela vai produzir. E por aí vai, várias iniciativas da siderurgia, da mineração, para também melhorar o seu padrão de resiliência, mostrando aí. Esse é o lado virtuoso. Então, Minas tem um papel importante, uma vocação para ser um dos polos industriais verdes desse país, produtos com uma base de emissões de carbono muito baixa, que serão vendidos nacionalmente, e vem o lado social dessa história. Turismo sustentável, trazendo empregos, vocação para os cafés especiais,
que também conversam com essa agenda, uma agricultura também sustentável. Então, eu diria que, professor, eu achava que o meu caminho era ser um engenheiro ambiental, as profissões são as mais diversas, a gente diz que hoje nós temos que trazer para cada profissão as competências verdes, os green skills, que cabem nas finanças, cabem na engenharia, cabem na agricultura, cabem praticamente toda na administração. Eu até falo, uma vez até falei aqui numa vinda minha PUC, de professores que às vezes nos surpreendem com esse potencial verde que podem ser destaque nos próximos anos. Entre elas, o contador verde. Ai, que A maravilha! contabilidade verde. Você poder fazer, assegurar que os relatórios e os dados que estão nesse ambiente, realmente eles estão lá, estão seguindo métodos internacionais e você vai poder se destacar fazendo uma coisa que vai te dar prazer, vai te dar propósito, do seu estado, que hoje também temos toda a funcionalidade do trabalho híbrido, aproximando o mundo. Então, sim, é uma agenda muito positiva e eu estou aqui no lado da geração do valor e da oportunidade. Mas eu sempre lembro também dos riscos, né? Sim. Nós não podemos esquecer do que aconteceu agora na tragédia do Rio Grande do Sul. Um evento climático extremo e nós estamos acompanhando também os incêndios aqui por todo o Brasil, queimadas. Professor, isso é ESG? Isso passa pelo ESG? Sim, práticas que as empresas têm que tomar para poder precaver, mitigar, antecipar esses riscos. É uma questão de sociedade, a gente fazer estradas mais resilientes, infraestrutura mais resiliente e se preparar para um ambiente que, infelizmente, gostaria de dizer que são flores, mas a temperatura realmente vem aumentando, o mundo vem ficando mais úmido, quando fica mais úmido pelo calor, a chuva vem mais forte, isso tudo tem que começar a entrar. Eu comento, inclusive, que os bancos hoje contratam meteorologistas para poder fazer análise de riscos climáticos. Imagina, programa de trainee de um banco, está lá, a engenharia, administração, várias caras, e agora é meteorologista. Então é um mundo que vai nos provocar a pensar fora da caixa, mas também muitas oportunidades para quem está entrando no mercado nesse momento, olhando também para as suas competências, as competências verdes. Maravilha, já deu para a gente ampliar bem a nossa visão de ESG, mas eu tenho ainda uma pergunta voltada assim, o que falta para que a gente tenha mais organizações que sigam? Quem é esse público que ainda não se atentou para o ESG? E o que nós, né, membros da sociedade, da academia, poderíamos fazer para trazer mais organizações com práticas e políticas de ESG? Aí eu acho que entra a academia, né? A gente, estou aqui muito feliz de estar aqui na PUC, pelo papel, estamos aqui com tantas pessoas nos assistindo. Sim, eu sempre falo que o ESG passa primeiro por uma sensibilização. Eu não diria que o confronto, você está errado, eu estou certo, não vejo como o melhor caminho. Eu acho que existe uma grande negociação. Essa agenda do ESG, ela será multigeracional. Tem que ser uma negociação que envolva... Nesse momento, em algumas empresas brasileiras, você tem 4 gerações. Que isso tem, e cada geração com uma característica, uma peculiaridade. Então, eu não concordo com a direção, eles não estão olhando o ESG. O papel de todos nós é fazer uma negociação, uma sensibilização, porque essa agenda não será de uma geração, será um compromisso de todas. O nível de comando, aqui está tomando a direção, eu sempre falo que a alta direção é o farol alto da companhia, olhando as curvas do caminho. A gente estaria na coordenação, na gerência, é o farol baixo, olhando ali as metas semanais. Mas em algum momento na empresa a gente tem que separar os momentos para poder entrar com profundidade nos temas, para poder mobilizar a boa notícia que o mercado vem acordando, um pouco dos famosos 3 Cs do ISG. Anotem aí que vocês vão gostar. O primeiro C do ISG é o C da convicção. Você está nessa agenda porque é o certo a fazer, é o legado que você quer deixar. O segundo C do ISG é a conveniência. Poxa, eu estando nessa agenda, eu vou acessar financiamentos, eu vou ter uma percepção de marca, mas eu não gostaria que você entrasse nessa agenda pelo último C, que é o constrangimento. Eu vou ter que fazer isso porque está todo mundo fazendo. Essa seria a pior das razões. Mas são os 3 Cs do ISG e ainda um pouco nesse, uma brincadeira, mas sendo sério ao mesmo tempo, os 3 perfis do ISG. As pessoas que estão acordadas, antenadas e fazendo a diferença. Algumas pessoas que estão acordando, olhando que isso é o momento de fazer a mudança.
e algumas que estão em sono profundo. Talvez seja um pouco tarde. Eu costumo dizer que todo ano aposentam um sono profundo no mercado e entram 2 acordados. Então, realmente, eu sei que aqui estamos todos acordados, o Hackathon é uma iniciativa nesse sentido. Então, realmente, eu acho que todo lugar certo, falando para a plateia, que vai fazer a diferença e vamos à obra. Bom, professor Carlos, e agora qual o recado para as nossas equipes? Né? Nós temos mais de 100 equipes inscritas, foi um sucesso já na primeira edição do nosso Hackathon PUC Minas ODS, né? O desafio ODS, esse desafio do desenvolvimento sustentável. Como que eu trago isso para o DNA de uma empresa que está nascendo, de uma solução altamente tecnológica, como de uma startup, né? Então, qual a dica? O que o senhor deixaria aí de dicas para quem quer ganhar o Hackathon? Vamos lá. Bom, o ODS já começa lá, está lá o bonito ODS, a gente vê os 17 objetivos, mas vocês sempre têm que lembrar que atrás de cada objetivo tem metas muito específicas. E por trás dos 17 objetivos são 160 metas. Cada um daqueles objetivos desdobram em metas. Então, eu diria que o segredo aqui, para quem está montando, uma dica para quem está montando uma estratégia, é trabalhar com bons indicadores. Nós estamos com uma ideia, essa ideia vai trazer uma mudança importante num processo industrial, mas quais serão os indicadores que vão comprovar que você vai poder propor para aquele negócio que ele, ao atingir redução de emissões, empregos gerados, toneladas de resíduo evitadas ou bem direcionadas. O CO2 sempre nos chama atenção, mas lembramos que tem muita coisa ligada à biodiversidade. Como é que a gente vai poder reduzir o consumo de água, melhorar a reciclagem de produtos. Mas a ideia mãe, sempre com indicadores que você possa propor para a empresa, que com isso ela possa fazer um bom relatório de sustentabilidade, mostrando a evolução nos próximos anos. A trilha é inovadora, mas precisa ser baseada em evidências. Evidências, dados, incorporar no planejamento do seu negócio um business plan com indicadores que sejam materiais, porque essa agenda fala muito com materialidade. Quais são os itens materiais que eu quero atingir, quais são os ODS que a minha proposta de valor vai trazer e como mensurá-los. Acho que seria um bom início de abordagem, mas sempre embalado por uma mensagem de propósito, o que isso realmente vai fazer a diferença no médio e longo prazo e como é que isso vai trazer motivação para as equipes envolvidas, seja da sua equipe do Hackathon e dos clientes que você vai atingir. Professor Carlos, em termos da carreira, que futuro a ESG reserva para a competência de quem quer fazer essa diferença? Que hoje um aluno da graduação deveria se preocupar tanto em ter vivência de desenvolvimento sustentável, se preocupar tanto com os indicadores de ODS e até se ocupar de estar à frente da empresa do futuro, pensando desde já em ESG. O que o senhor me diz do profissional do mercado hoje e no futuro? Já vale mais quem tem a competência de planejamento e implantação de ESG? E qual é a tendência que o senhor enxerga tão bem, já descortina aí nos nossos horizontes? Olha, eu não tenho dúvida que, além das competências eu estou estudando finanças, estou estudando contabilidade, vou estudar advocacia, duas coisas hoje um profissional do moderno e do futuro precisará ter. Proficiência digital e competência e conhecimento dos princípios do ESG. Essas competências acho que são fundamentais, complementares a qualquer formação e vão se incorporando ao dia a dia das empresas. Eu sempre até faço uma comparação com a qualidade total, que foi uma coisa muito importante 20, 30 anos atrás, porque as empresas não tinham atingido aquele nível de qualidade e hoje passou a ser algo incorporado, quase não se fala mais disso. O ESG é uma coisa transversal na empresa, passa pelo recursos humanos, passa pelo jurídico, passa pelo compliance. Então você vai ter muita oportunidade, é um conhecimento que multiplica a sua empregabilidade, muito próximo à digitalização, à capacidade também de lidar com processos inovadores. Mas isso exige ampliar o repertório. Eu acho que o grande assunto hoje, aquela especialização, eu sou muito bom na minha área de conhecimento, eu acho que isso cumpriu o seu papel. Hoje você precisa se preparar para não apenas novas respostas, mas para novas perguntas. E para isso, eu sempre falo, em algum lugar lá no meio do nosso tempo, maratonando, olhando as mídias sociais, separar um tempo para ver um bom documentário,
ler um bom artigo, buscar aqui na própria PUC as melhores referências, porque o profissional que estiver melhor capacitado, certamente vai conseguir melhores entrevistas, vai conseguir se colocar melhor na empresa. Então, competências verdes e proficiência digital, essas são os must-have, que eu diria hoje, o que é necessário ter para uma carreira de sucesso. Muito obrigada. Eu vejo então que nós estamos num bom caminho, né? Essa trilha do Hackathon com uma metodologia ágil, mas ao mesmo tempo que envolve muito protagonismo do estudante, né? E também um trabalho em rede. E eu já aproveito aqui para, em nome da PUC Minas, agradecer a sua presença conosco. Foi uma contribuição muito significativa. Tenho certeza que essa audiência ela vai se multiplicando ao longo do tempo, porque certamente é um aprendizado aqui que vai fazer a diferença na vida de alguém, que vai indicar para outro. E as nossas equipes, eu acho que elas estão muito bem assessoradas, estão muito bem inspiradas com pessoas como você, que tão gentilmente designam o seu tempo, né, para tudo o que estava fazendo para vir aqui nos visitar. Muito obrigada. Muito bem. Eu agradeço o convite, espero que isso possa levar as equipes do Hackathon a ter novas ideias, novas abordagens, e tenho certeza que nesse ambiente pleno de propósito e com tanta motivação, grandes ideias virão, que irão para o mercado e fazer a diferença. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.